Olá, estamos de volta à nossa aula Estruturas de Decisão. A gente já viu os três primeiros tópicos, né? Uma introdução aos operadores relacionais, o comando if e a cláusula else. Agora, nesse vídeo, a gente vai falar sobre os operadores lógicos e, no próximo vídeo, as decisões alinhadas. Bom, a respeito dos operadores lógicos, vem de uma demanda de que, eventualmente, as nossas expressões condicionais elas precisam ser um pouco mais elaboradas do que aquilo que a gente já viu. Elas não dependem apenas de operadores relacionais. Eles também vão poder envolver alguns operadores lógicos que vão trazer ali uma riqueza maior, né, uma capacidade maior de representar regras mais complexas, de representar condições mais complexas. Então nós temos três operadores lógicos disponíveis. O operador de negação é o operador not. No Python, então, a gente vai se referenciar a ele como not. Então, ele nega ou inverte o valor lógico. Então, not de alguma coisa que resultou em true vai resultar em false. O not true resulta em false. Lembre-se que os operadores lógicos aqui também, not, and e or que a gente está vendo agora, eles são aplicados a valores lógicos. Operadores relacionais são aplicados a valores de um mesmo tipo, ele vai fazer comparações de igualdade, maior que, menor que, né? E aqui os operadores lógicos vão atuar sobre valores lógicos. Então o not ele pode ser aplicado ao valor lógico true ou alguma coisa que resulte em true, uma expressão que resulte true, x é maior que y. Isso é uma expressão que vai resultar em true. Então not x maior do que y vai dar um resultado contrário ao resultado x maior do que y. Então essa é a função do not, essa é o funcionamento do not. Not de alguma coisa que resulta em true vai dar como resultado o false. Not de alguma coisa que resulte em false vai dar como resultado final o true. O AND e o OR são operadores binários. Você vai ter então dois operandos, assim como nos operadores relacionais. Mas o AND ele vai avaliar dois valores lógicos, então, e ele vai resultar em true quando todas as condições lógicas forem true e false caso contrário. Então, true and true vai resultar em true. True and false vai resultar em false. False and true vai resultar em false. Né? A gente vai ver isso em exemplos mais adiante. O OR é parecido com o AND, mas com um comportamento um pouco diferente. Ele vai resultar em true quando pelo menos uma... Opa, avançou aqui sem querer. Né? Ele vai resultar em true quando pelo menos uma das condições lógicas combinadas forem true. Então, o AND e o OR eles podem combinar expressões condicionais. Então, quando eu combino true com true através do AND, o resultado é true. Né? Quando eu combino true e false com o AND, o resultado é false. Por quê? Porque o AND precisa que todas as condições lógicas combinadas sejam true para que ele resulte em false. O OR vai avaliar se pelo menos uma das condições lógicas é true. Então, as palavrinhas-chave aqui para a gente é o todas as condições lógicas ou pelo menos uma condição lógica. Ainda nesse escopo de exemplificação do AND e do OR, vamos ver esse novo slide aqui. Era o que eu estava dizendo antes. True and true. Então, qualquer duas coisas que resultem em true, combinadas pelo AND, vai resultar em true. True e false, false e true, and false e false vai resultar em false, pela regra do todos. Todos têm que ser true para que o resultado seja true. Então, está meio abstrato aqui agora, a gente vai materializar isso em exemplos, mas se esforcem um pouco para entender melhor isso aqui, porque o AND ele pode combinar várias expressões condicionais. Ou seja, ele pode gerar uma expressão condicional que depende de várias regras. E aí a gente vai materializar isso daqui a pouquinho. Mas o importante aqui é memorizar que, independente da quantidade de regras que eu estou combinando, para que o resultado final seja true, pelo AND, todos têm que ser true. Se eu tenho um false ali dentro, o resultado vai ser false. É diferente para o OR. O OR vem com aquela ideia do pelo menos um. Então, true or true, eu tenho pelo menos um true, então é true. True or false, eu tenho pelo menos um true, então é true.
False or true, eu tenho pelo menos um true, então é true. False or false, não tenho pelo menos um true, é false. Então, aqui quando eu estou combinando várias, né, nesse exemplo eu tenho combinação de duas condições, aqui eu tenho a combinação de várias. O OR vai gerar um resultado true quando pelo menos um valor combinado for true. Então, true, 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 or true, or true, or true, resultado é true. False, or false é true, porque eu tenho pelo menos um true. Então, no caso do OR, ele vai ser false apenas quando todos forem false. Vamos ver um exemplo aqui no Tony, só para a gente tentar materializar e entender um pouco melhor como é essa dinâmica. Vejam que agora eu criei duas variáveis aqui e a minha condição aqui, ela está, nesse exemplo, combinando sempre duas condições. Então vamos ver o que acontece quando eu estou combinando essas duas condições. Então aqui nesse primeiro if, nessa primeira decisão, ele está verificando o quê? Se o x é maior ou igual a zero e se o y é maior ou igual a zero. Então ele está verificando se os dois são maiores ou iguais a zero. Sempre os dois. Então, se pelo menos um não for maior do que zero ou igual, ele vai passar pelo else e vai dizer, ó, x e y não são maiores do que zero. Vejam que se o x for maior do que zero, como é aqui, e o y não for, já é motivo suficiente para ele passar pelo else. Por quê? Porque o AND exige que os dois sejam verdadeiros para que o resultado seja verdadeiro. Então, executando isso aqui, né, vai criar x, vai criar y. É uma decisão só e vejam, agora a decisão, a condição, ela é composta pela combinação de duas expressões relacionais. Então eu tenho uma expressão relacional de um lado, uma expressão relacional do outro, ligadas ou combinadas pelo AND. Eu poderia ter outras, eu poderia ter uma terceira, uma quarta, uma quinta aqui. Né? Aqui a gente só juntou duas. Então veja lá, o x é maior do que zero, ele vai avaliar isso primeiro. Ele vai avaliar a segunda condição, o y é maior ou igual a zero? Não. Então vejam, aqui a gente já tem aquela expressão que a gente viu anteriormente, aquele exemplo, true e false, true and false. O resultado disso, como a gente já sabe, vai ser false, porque é como o AND funciona. Então aqui no meu programa ele já avaliou a primeira expressão, true, já avaliou a segunda expressão, resultado false. E agora ele vai combinar as duas. True and false, o resultado para isso é false. Então ele vai passar pelo else e vai dizer que x e y não são maiores do que zero, porque aqui ele estava avaliando se os dois são. Só vai responder que x e y são maiores do que zero caso os dois sejam. Caso contrário, ele vai sempre dizer que eles não são maiores do que zero. E aí agora o segundo exemplo, olha, se x é maior do que zero ou y maior do que zero, vejam que o comportamento agora é diferente. Então ele vai avaliar se pelo menos um é maior do que zero. Então é uma decisão, que um if else, então ele vai avaliar aqui a nossa condição é uma condição composta por dois relacionais, duas expressões relacionais ligadas, combinadas pelo OR. Então ele vai avaliar a primeira expressão relacional, x é maior ou igual a zero, true. Y é maior ou igual a zero. Opa, ele nem avaliou o y. Por quê? True or qualquer coisa, seja falsa, seja verdadeira, já é verdadeiro. Por quê? Porque o or é o pelo menos um. Então ele achou um true ali e já definiu o resultado como true, porque não interessa os outros. Ele já achou pelo menos um dele. Então aqui é curioso isso aqui, porque a linguagem ela já otimiza o negócio, ela já sabe a resposta. Se o x for maior do que y, do que zero, então x maior do que zero, or qualquer outra coisa vai ser verdadeira. Então ele já antecipou aqui e já pulou direto para o true, né? Já definiu diretamente o resultado como true e já imprimiu. X ou y é maior do que zero. Então vejam que aqui esse i e esse ou eles estão no sentido lógico mesmo, lógico, o i lógico, o ou lógico, o i quando ambos são verdadeiros, o ou quando pelo menos um deles é verdadeiro. Então aqui a gente tem, peraí, deixa eu executar de novo, para chegar aqui de novo, e agora chegar a nossa outra expressão, né? Agora vejam nessa expressão eu estou colocando aqui not x maior ou igual a y, a zero, or y maior ou igual a zero.
Not é um operador unário, como a gente viu aqui. Ele vai negar, ele tem uma informação que é lógica e ele vai negar ou não essa informação lógica. Então, quando eu coloco not x maior ou igual a y or y maior ou igual a zero, sem parênteses, sem nada, eu estou dizendo que esse not vai ser aplicável ao primeiro valor lógico que ele encontrar, que é o resultado dessa expressão relacional aqui. Então vejam que agora, para essa condição, primeiro ele vai avaliar aqui o not x maior ou igual a y. X é maior ou igual a y? A zero, desculpem. Não, true, sim, true, mas o not true resulta em false. Então vejam que agora ele tem o false or alguma coisa, o que é diferente do que a gente tinha antes. Já era true, de cara ele já deu como resultado true. Agora ele tem um false. False or alguma coisa. Ele vai precisar avaliar o alguma coisa que está lá depois. Então y é maior do que zero? Ou igual? Não. Então false or false, como a gente viu lá anteriormente, o resultado é false. Porque o or é o pelo menos 1 para ser verdadeiro. Aqui eu não tenho pelo menos 1 verdadeiro, então o resultado é false. Ele foi pelo else e diz que x ou y não é maior do que zero. Aqui ele deveria ter dito não x ou y não é maior que zero. Tá? Então a mensagem aqui não está muito legal não, mas a gente poderia melhorá-la. Agora, por último, aqui a gente tem o not, mas vejam, está parecido com a última expressão, mas a gente colocou o parêntese aqui. Então agora o not ele vai ser aplicado ao resultado desse parêntese. Ele continua sendo unário, ele vai ser unário sempre, é um operando só. Mas agora eu coloquei o parêntese aqui. Então primeiro ele vai avaliar se o x é maior ou igual a zero ou o y é maior ou igual a zero. Então ele vai entrar lá e verificar esse parêntese, vai achar o resultado do parêntese, x é maior, então o or já garante ali que ele seja true, então o not true é false, então ele entrou e deu esse print aqui. O print também não está muito condizente com a expressão, mas aqui é só para a gente entender a expressão, então o print não é o mais importante para a gente, o importante aqui é entender essas expressões, é o uso e o funcionamento do not, o uso e o funcionamento do or. A gente vai sempre optar pelo and quando a gente tiver a necessidade de que todas as regras ou todas as condições que eu estou combinando sejam true para que o resultado final seja true. O or vai ser diferente. O or vai ser o seguinte: se todas as expressões condicionais, todas as condições que eu estou combinando com o or tiverem pelo menos uma verdadeira, o resultado vai ser verdadeiro. Então é isso que a gente precisa entender, esses conceitos aqui de como funciona o not, como funciona o and e o or, para que a gente possa utilizá-los quando forem necessários. A gente tem um terceiro exercício aqui onde a gente vai levar a essa necessidade. Então vejam o enunciado do exercício. Vamos retornar ao exercício 2, que avalia a aprovação de um aluno descrito como se a nota for maior ou igual a 6. Agora a gente vai inserir um novo critério. Então agora, além da nota, a gente tem a frequência. É o critério da nota e o critério da frequência. Então são duas condições que o usuário vai ter que satisfazer para ser aprovado. Então, de acordo com a frequência, o aluno ele vai ser aprovado quando ele tiver frequência maior ou igual a 75. Então aqui ele precisa das duas condições sendo satisfeitas, da nota e da frequência, da condição para a nota e da condição da frequência, para que ele seja aprovado. Então vejam, pela própria interpretação do enunciado, já me levou àquela condição de utilizar o AND. Ele tem que ser aprovado pela nota e aprovado pela frequência para que a resposta dele, que o resultado dele seja de aprovação. Então, caso contrário, o resultado dele é de reprovação. Bom, vamos lá. Então, deixa eu só pegar aqui, então, digite a nota. Então, nós teremos aqui a nota float, Então, para fazer o exercício 3, a gente vai fazer a leitura da entrada da nota, que é um valor real. Então, é o float, input e aquela mensagem. A gente vai precisar da frequência, que eu vou chamar de frac, para ficar bonitinho aqui, que também é um número real, que define a frequência. Então, a regra é... Faltou um espaço aqui. Vamos lá, beleza. Agora, eu tenho uma regra aqui que vai determinar o seguinte: se ele foi aprovado por nota e
aprovado por frequência. Então eu tenho dois critérios. Eu tenho o critério 1, que é a nota, critério da nota. Eu tenho um segundo critério, que é o critério da frequência. E para que o aluno seja aprovado, os dois critérios precisam ser verdadeiros. Então, todos os critérios têm que ser verdadeiros para que o aluno seja aprovado. Então, eu vou escolher o AND aqui. Eu posso escolher entre o AND, posso escolher entre o OR e, eventualmente, eu posso usar o NOT se eu quiser negar algo que eu já estou avaliando. Então, aqui, qual é o critério nota? É que a minha variável nota seja maior ou igual a 6. Esse é o meu critério para a nota. Então, é o critério que eu vou colocar aqui. Preciso do operador relacional, eu preciso dos dois operandos, o nota e o 6. Agora eu vou avaliar qual é o critério pela frequência. Qual é o critério pela frequência? É que a frequência seja maior ou igual a 75, não é isso? Frequência maior ou igual a 75. Então, nesse caso, o aluno foi aprovado e, no caso contrário, o aluno foi reprovado. O que eu preciso fazer quando o aluno for aprovado? Um print. Vamos fazer aquele negócio do mesmo jeito que foi feito antes? Resultado é igual a aprovação. Então, foi aprovado, é o texto aprovação. Se ele foi reprovado, o resultado é reprovação. E agora eu dou um print só, porque aí eu fiz o meu if para quê? Só para definir o que é diferente entre um e outro. Ou ele foi aprovado ou ele foi reprovado. E aí o print aqui, resultado, é o quê? É o res que eu defini anteriormente. Então eu posso adotar essa estratégia de solução, ou eu poderia dar simplesmente um print aqui, outro print aqui, e tudo estaria ok. Então, dentro desse exemplo de execução aqui, olha lá, 10 e 80.2. 10 e 80.2. Bom, ele vai entrar aqui e vai avaliar. Olha, ele foi aprovado pela nota? Nota é maior ou igual a 6? Sim. Veja que o AND é o todos. Se fosse falso aqui, ele já pararia e já retornaria em falso. Porque eu não tenho todos verdadeiros. Mas aqui a resposta foi true, ele entrou e vai avaliar a frequência. Foi true também, true e true, o resultado é true. Então, a resposta, aprovado. Mas eu criei uma variável com aprovação, o valor é a aprovação. Agora eu vou imprimir o resultado final de fato com a aprovação. Para quê? Eu só escrevi isso aqui uma vez, eu só escrevi print uma vez. De certa forma, meu programa ficou mais enxuto, eu digitei menos. Nota 6.9, frequência 50, é reprovação. Então, 6.9, 50, ops, não digitei aqui, 50. Então agora ele vai avaliar, ó. Passou por nota? 6.9, sim. True, vai olhar a frequência. False, então o resultado disso é false, foi para reprovação, definiu a variável com esse valor, reprovação, e agora imprimiu, resultado, reprovação. Vamos só executar mais um exemplo aqui, onde eu vou digitar uma nota inferior a 6, 5.2. Uma frequência, tanto faz a frequência aqui, por quê? Porque quando ele chegar aqui, ó, ele vai avaliar, nota é maior do que 6? False. Então, false e qualquer coisa é false, porque eu já não tenho mais aquela situação de todos verdadeiros. Então, ele já interrompe e já dá a resposta que é false, já entra para a reprovação e já imprime a reprovação. Aqui a solução do exercício. Então, vejam que aqui eu fiz todo esse exercício com uma única decisão, mas as condições para ele ser aprovado ou reprovado, elas são dependem de duas expressões relacionais. Então eu não fiz vários ifs, várias decisões aqui para avaliar cada condição. Eu combinei as condições da nota e da frequência para uma única decisão, porque é o que eu preciso fazer, uma única decisão, ou pela aprovação ou pela reprovação. Então eu recorri aos operadores lógicos, o AND ou o OR, para resolver a minha condição aqui, a minha decisão. Isso encerra essa nossa aula, então valeu e até o próximo vídeo.